Matematicando Jacareí estimula pensamento lógico entre os estudantes da cidade. Da Ilha de Samoa para Jacareí, conheça Rod e sua história de amor ao esporte e à sua esposa. Pais, alunos e professores se mobilizam para o plantio de horta em escola da cidade. E a Gita Férias acontece no bairro do Igarapés. Receberemos também a diretora de Atenção à Saúde Básica de Jacareí, Marilis Cury. Notícias, informações e prestação de serviço agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, sexta-feira, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso jornal da TV Câmara. Mais uma vez, eu e agora Aleph Gonçalves trazendo a vocês as notícias dessa sexta-feira, dia 12 de julho. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Bom dia para você que está em casa. Fim de semana chegando, né? E nós começamos o nosso jornal trazendo a você os principais destaques da mídia regional e também do cenário federal no nosso giro de notícias. Começamos então com o destaque do Diário de Jacareí. Cartórios eleitorais farão novo plantão neste sábado, dia 13, para a realização da biometria. Os cartórios eleitorais aqui do estado estão fazendo regime de plantão com atendimento das 8 da manhã à 1 da tarde para a realização da biometria. O cadastro é obrigatório para todos os eleitores de Jacareí que ainda não tenham feito a coleta de seus dados biométricos. Aqueles que não tiverem o cadastro biométrico não poderão votar nas próximas eleições, já no ano que vem, eleições municipais do ano que vem. Então é importante, você que ainda não fez o seu cadastramento biométrico, compareça aos cartórios eleitorais. Aqui em Jacareí temos 2 cartórios e o funcionamento das 8 da manhã à 1 da tarde. Vamos agora para o próximo destaque, Jornal Vale. Vale do Paraíba tem 5 trechos críticos em rodovias estaduais. Exatamente. Esses trechos de rodovias estaduais no Vale do Paraíba, eles são considerados críticos e receberão investimentos para reduzir a incidência de acidentes de trânsito, inclusive com mortes. Neste ano, a região fechou os 5 primeiros meses com 129 pessoas mortas em acidentes de trânsito. O programa do governo estadual envolve intervenções em educação no trânsito, obras nas rodovias e convênios para as melhorias em vias municipais. Também será lançada uma nova campanha voltada para motociclistas, grupo que lidera as estatísticas de acidentes de trânsito no estado e no Vale do Paraíba. Muito bem, vamos agora então ao destaque da Agência Senado. Greenwald diz que Moro finge amnésia e que não entregará material a autoridades. O jornalista do site The Intercept Brasil esteve ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e afirmou que não entregará às autoridades mensagens trocadas por procuradores e pelo ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque esta não é, entre aspas, aí o que disse o Greenwald, não é uma prática existente em democracias. O jornalista recebeu um pedido para que entregasse o material para a Polícia Federal Brasileira ou para instituições americanas. O autor do pedido foi o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, que disse que não acredita na perícia feita pelo The Intercept. Muito bem, vamos ao próximo destaque agora. Câmara Federal, aprovadas regras favoráveis a policiais e pensão menor que o mínimo na reforma da Previdência. Pois é, Elton, até às 2 horas da madrugada desta sexta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados analisou 11 destaques à proposta da reforma da Previdência. Em razão de discordância sobre os termos de um acordo de procedimentos para a continuidade da votação, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, encerrou os trabalhos e convocou sessão extraordinária que está acontecendo agora, a fim de prosseguir na análise da reforma. Muito bem, próximo agora destaque, então, vamos ao Agência Brasil. MEC pretende implantar no país 108 escolas cívico-militares até 2023. O Ministério da Educação, então, tem esse planejamento da implantação de 108 escolas cívico-militares. Essa é uma das ações previstas no Compromisso Nacional pela Educação Básica, documento que foi apresentado ontem em Brasília. Ele reúne ações que estão sendo planejadas para serem implementadas até o fim do atual governo. Tá aí, esses são
os nossos destaques nesta sexta-feira que temos como convidado aqui, vamos receber o jogador do Jacareí Rugby, o Rod Sang-Yun, ele que veio de Samoa para Jacareí, para não só jogar no nosso time, mas também vamos conhecer melhor a história dele, para viver um grande amor aqui na nossa cidade. Rod, seja bem-vindo. Para acompanhar o Rod está aqui com a gente o jornalista Ícaro Leal, assessor de comunicação do Rugby Jacareí, e vai também fazer a tradução simultânea junto com o meu colega Aleph Gonçalves. Rod, muito obrigado pela sua presença aqui. So Rod, thank you for your presence here. Elton? Muito bem. Alguma pergunta? Bom, quero a gente começar, como é que o Rod veio parar, né? A gente tem pouca informação de Samoa, uma ilha que fica lá próxima à Nova Zelândia. Queria que ele contasse um pouquinho pra gente essa história dele. Não precisa contar muito, que daqui a pouquinho a gente vai ver uma matéria especial que a gente fez com ele, mas vamos saber como que ele está se adaptando aqui em Jacareí. So Rod, we know just a bit about Samoa Islands, so we want to know, how did you end up in here? It's a long story. You can share just a bit. I was working on board cruise ship. Ele trabalhava num navio, né? And I met Anna, my wife. Ele conheceu a esposa dele. We started to go out, and Eles começaram a sair. And that's why I end up here. E é por isso que ele está aqui hoje. And why did you decide to live here and not live there in Samoa Islands? Tá bom. É porque que ele decidiu morar aqui aqui, e não não lá em morar em Samoa. Samoa. We was planning for one reason, for us to be together. Eles estavam planejando uma maneira de ficar juntos, né? I have a son, his name is Roger. Ele tem um filho chamado Roger. I moved here because E se of mudou. this my family. I want to be with my family. E ele se mudou para cá porque ele quer estar com a família dele. Eu já morava aqui, né? Bem, vamos então ver essa matéria. O Rod está tímido aqui, mas ele não teve timidez na hora de conhecer a esposa dele. Você vai conferir a história do Rod agora na matéria que a TV Câmara preparou para você. Rugby. 2 equipes, uma bola e intenso contato físico. Um esporte que já é um dos mais populares no mundo e que tem conquistado cada vez mais corações no Brasil, inclusive aqui em Jacareí. E por falar em conquistar corações, a gente veio até o Jacareí Rugby não só para falar de esporte, mas também para contar uma história de amor, que mais parece um filme de romance. A história do Rod, que é atleta do Jacareí Rugby, mas que só chegou aqui por causa de sua esposa, Ana, e do seu filho, Roger. Eu conheci o Rod em 2015, eu trabalhava em navio, a gente se conheceu a bordo e ele foi muito abusado, porque ele ficou tirando foto minha na rua, em Barcelona. Aí depois teve uma festa, a gente se conheceu, eu já tinha feito uns comentários sobre a pessoa dele em português, achei que ele não entendia, mas ele me chegou à noite com: "Oi, tudo bem?" E resumindo bem, foi assim que eles se conheceram e se apaixonaram. Mas para o casal ficar junto não foi nada fácil. Rod é natural de Samoa, um país que na verdade é um arquipélago bem no meio do Oceano Pacífico, na região da Polinésia, que possui menos habitantes que o município de Jacareí. E foi preciso superar muitas barreiras para eles ficarem juntos, e o Rod finalmente conseguir ficar com a sua família. E direto de Samoa para Jacareí, Rod encontrou aqui no campo com o rugby, algo do seu país de origem. O rugby é praticado inclusive em Samoa, que há décadas possui o esporte como um dos seus preferidos e desde o ano de 1991 participa de todas as Copas do Mundo de rugby. Aí eu levei o Rod para ele conhecer o pessoal, daí já chamaram ele para treinar, daí ele foi para ver o treino e acabou ficando. Aí tá aí, tá felizão. And now I'm playing for the Jacareí Rugby, so it's like more than a home for me. And I feel happy to be
part of people live in Jacareí. O Rod aprendeu português suficiente para conquistar o coração da Ana. Então, ainda precisa se familiarizar mais com o português. Mesmo assim, na hora do jogo, não existem barreiras que impeçam um bom trabalho em grupo. O esporte é universal e ele acaba englobando todo mundo. Um olhar, um gesto que a gente faz, algum movimento que a gente faz com as mãos, consegue explicar mais ou menos o que a gente quer fazer dentro de campo, o que facilita, né, a gente conseguir comunicar. E assim, o Jacareí Rugby se torna uma família para quem faz parte. Então é um sentimento muito de família mesmo, a gente passa mais tempo aqui do que a própria família nossa, então a gente acaba conhecendo todo mundo muito e considerando todo mundo irmão mesmo. Antes de irmos embora, o Rod ainda me contou o quanto a Ana e o seu filho significam para ele. It's mean a lot. It's my world. I cannot describe how much she mean inside my heart. And my Roger is like a blessing. Eles são tudo, né? É minha vida. Eles são a razão dos meus ataques cardíacos diários. E é isso. O Rod agora está em casa. Jacareí is like my real home, like the city I born. Muito bem, muito legal. Agora sim, a gente Conhecemos um pouco mais da história, né? O Ícaro, e perguntar para ele, Aleph, o rugby é um esporte, é o principal esporte lá em Samoa, você tem contato também com o nosso futebol aqui, que de Samoa para Jacareí é muita coincidência ele vir parar numa cidade em que tem rugby, que é um esporte que está crescendo no país, a gente não tem dúvida, mas que você não vai encontrar em todos os municípios do interior, né, do Brasil. Uma coincidência aí para ele. Como é que foi ele parar no time, né? A gente já viu aí como que ele veio parar aqui. So Rod, rugby it's not our national sport. We know that it's soccer, right? And we want to know, how did you ended up in here in this sport? We know that in Iceland you have a lot of all the kids practice, and it's a natural sport there. The rugby? Yes. Because we learn rugby since we're baby, you know, have a school competition. Eles aprendem o rugby desde que são crianças, né? Tem as competições na escola. School, every year have a school competition like under 15, under 16, under 18, under 20. That's why rugby is like a hobbit, you know? Eles praticam rugby, sei lá, sub-15, sub-16. Tem todas as categorias de base e é um hábito para eles jogar rugby, é algo natural. And how it's for you play here in Jacareí's rugby? It's feeling awesome, you know. It's like because this is the only reason that I have more friends, you know, meet more people, know this, and it's like a school. Perguntou como é que é jogar aqui em Jacareí, né? E ele disse que é incrível, porque é a maneira que ele tem de fazer amigos, de encontrar pessoas, né? Interagir com as pessoas. E a língua do rugby também consegue se fazer entender, independente do idioma. E como é que é para ele, Ícaro? A gente, né, assim, a gente pensa em futebol, que é o nosso, cada lugar no mundo tem um estilo. Qual que é o estilo de jogar em Jacareí em comparação com Samoa? Se ele vê diferenças na prática do esporte? Is it too different to play rugby in Samoa and here in Jacareí? No, it's not different. The only difference is I only speak English. Ele falou que não tem muita diferença. A única diferença é que o pessoal não fala inglês, né? Ele só fala inglês. And how is for you to learn Portuguese now? It's a little bit complicated. Perguntou como é que é aprender o português aqui, né? Ele falou que tá um pouquinho complicado, né? What you already know to speak? The things that bom dia, tudo bem, boa tarde, boa noite. Obrigado. Obrigado, de nada. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda, I learned from training from rugby. Yeah. You need to know, right? Yeah. So you know. Ele aprendeu direita e esquerda por causa dos treinos, né? Às vezes tem que se comunicar em campo, né? Bom, a gente preparou aí
pegou na internet, né, algumas imagens lá de Samoa, para você que está nos acompanhando, ter uma ideia também um pouquinho de como é Samoa, que é conhecida aí como um paraíso natural. Vamos acompanhar essas imagens. Muito bem, tá aí. Isso é um pouquinho, né, que a gente encontrou. Pede para ele comentar um pouquinho sobre como é o país, como que é o povo de lá. Tell us about Samoa. How is to live there? How is the people, the culture? Samoa is like, kindness people. When you want something, you can ask your neighbor, if can borrow something, you can use without you need to pay, take this, for free. Falou que o pessoal é bem amigável lá, né? Que o seu tratamento ali com os vizinhos, né? Se precisar de alguma coisa, eles emprestam. Às vezes você pega, depois você só avisa depois que você pegou e tal. É uma coisa bem amigável. As pessoas que vivem lá. And do people have a connection with nature? Because just like we saw, it's a beautiful place with a lot of sea and nature. People really connect because they want more, people to attract to Samoa, to visit Samoa. Eles são bem conectados com a natureza, né? To know better. Eles são bem abertos aos turistas que vêm para visitar o país por causa dessas belezas naturais. Samoa, Ícaro, a gente pesquisou, tem cerca de 200 mil habitantes, que é um pouco menor do que a população da cidade de Jacareí, né? Então, um país como que para ele está sendo viver aqui, se ele sente essa diferença. So Samoa, it's have just the same population of Jacareí, but here your country is a lot larger than here, right? Yeah. So are you feeling that difference, that a lot of people and in the less space? No, it's not feel the difference because the only difference that I don't know nothing about speaking Portuguese. Ele falou que não tem muita diferença morar num lugar um pouco menor, com a mesma população, né? A única diferença é que ele não fala português mesmo, né? And and here, unfortunately, we don't have the sea and all the beauties of the nature, right? Yeah, I know. Back to Samoa, my family, the place that happened the tsunami, we have our own beach there. We have our land there. So tsunami happened and my grandparents died the tsunami, and then we start to don't want to back there the place, but now we want to go back to the place that my grandparents started from since they was born, Ele disse que Sorry to hear that. lá teve a tsunami, né, que afetou eles lá, os avós deles faleceram por causa do tsunami. E às vezes eles não querem ir nesses lugares, recordar essas memórias tristes, né? E aí, às vezes, muitas pessoas acabam deixando o país, né, por causa disso. Muito bem, vamos fazer uma pausa na conversa com o Rod.
No site da Câmara Municipal você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo Municipal. Acesse jacareisp.leg.br e acompanhe os trabalhos dos vereadores. No nosso site trazemos a vocês agora os destaques do quadro Momento Legislativo. Momento Legislativo. Bom, então você vá até o site lá e acompanhe os destaques dos trabalhos apresentados pelos vereadores. Bom, chegou o fim de semana e você fica ligado aqui nas opções de entretenimento da nossa cidade no quadro Se Liga Aí. Fim de semana chegando e olha, tem programação para todos os públicos, hein? Se liga! Oi, eu tô aqui passando esse figurino pra dizer pra vocês, aproveitando, usando o Roberto Camargo de cabide, né? Pra dizer pra vocês que a gente vai estar participando do Festival de Humor de Jacareí, dia 12. Eba, dia 12 de julho, estaremos aí com vocês, Terça Insana, 18 anos. 18 anos de Terça Insana, venham rir com a gente, o Robertinho e quem mais? E o Darwin Demarque. Vamos dar umas gargalhadas, relembrar personagens. Já vamos passando as roupas pra ficar tudo bonitinho. Eu vou deixar pendurado até dia 12 de julho. A peça Shakespeareando conta a vida de um dos maiores escritores da história de uma maneira bem diferente. Dois palhaços encontram um livro de Shakespeare e dão início a uma série de brincadeiras que vão envolver o público na vida do autor mais popular do milênio. E em comemoração ao Dia do Rock, vai rolar aqui em Jacareí uma feira multicultural que vai trazer uma série de artigos bem retrô que vai fazer lembrar um pouco desse gênero. Isa, Fênix, conta mais pra gente. Oi, Aleph. É isso mesmo, sábado acontece a primeira feira multicultural do Rock na Sala, que faz parte da programação de rock aqui em Jacareí. Vai ter exposição de objetos retrôs, discos, artesanatos, brechós e muita ilustração. Isso aí, também vai ter uma discotecagem especial do podcast Rock na Sala durante todo o evento. Não pode esquecer que a gente ainda vai ter a praça de alimentação e muita cerveja artesanal pra gente curtir. A gente espera vocês lá. E as festas de São João se estendem por julho e ainda dá tempo de saborear o melhor da culinária típica junina nas festas julinas. Neste fim de semana, a comemoração acontece no Jardim das Oliveiras. Para começar bem a semana, a Sala Mário Lago recebe a peça de circulação do PROAC, Leões, Vodka e um Sapato 23. O espetáculo é um testemunho da trajetória mortal de 4 leões na jaula de um circo. A partir do tempo de agora, o nosso jogo se volta ao passado. O que vamos mostrar aqui não comporta nenhuma moral. Aqui, vocês não aprenderão nada sobre a vida. Tem evento para quem gosta de rir, para quem gosta do rock, para as crianças, para toda a família. Mas essas não são as únicas programações da cidade. Se você quiser saber tudo o que tem para fazer por aqui, é só entrar no site da Fundação Cultural. Até semana que vem. Tchau! E durante o mês de julho tem programação especial para a criançada. É o programa Agita Férias, que já começa no próximo domingo no bairro Igarapés. A Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí promove o programa Agita Férias. Brincadeiras, jogos e atividades recreativas para as crianças, realizadas em várias regiões da cidade, entre os dias 14 e 25 de julho. A programação completa está disponível no site da Prefeitura. Acesse jacareí.sp.gov.br e confira as datas e endereços do Agita Férias. Vamos voltando aqui, hoje estamos recebendo o Rod, ele que é de Samoa, é atleta do Jacareí Rugby, está vivendo aqui na nossa cidade, contando um pouquinho pra gente essa adaptação, né, Aleph? Exatamente. Tá sentindo frio, imagino, né? Exatamente. Que esse inverno que chegou essa semana. Era a nossa próxima pergunta, né, Rod? So, what do you think about the weather here? It's a lot colder. Samoa don't have winter. Samoa não tem inverno. So it's hard for you to live here with this cold. Before when I arrived, it's cold. It's hot. You know, It's not the same hot in Samoa. You know.
Here it's like when I get out, it's like. Ele disse que quando ele chegou aqui tava quente e tal, ele sentiu um pouco da diferença quando ele chegou, mas não é tão quente quanto no país dele. And now, with And the now, winter. I never use jacket in Samoa. Não Really, usou really. blusa. But First now, time you used though. but now, I need jacket. Yeah, sure. It's so cold. Nunca usou jaqueta, não usa esse jaqueta em Samoa, blusa, né? E ele falou que tá usando aqui, algo que é totalmente diferente. Rod, what is your plans for the future? You pretend to still live here and get a career in rugby? My plan is to be good things for my family, you know. We decided which way to move or not to move. It's the best thing for me, for my wife, for my son. Then it's Os planos dele é estar onde a família dele está, entendeu? Então, se a família dele resolver se mudar para algum lugar, ele vai junto. Se eles resolverem ficar, ele fica também. Os planos dele são a família. Oi, Ícaro, como está sendo para o Jacareí Rugby contar com um reforço aí de um atleta que desde criança tem contato com o esporte, vem de um país em que o rugby é o principal esporte? Como é que está sendo a adaptação do Rod ao time? Ele é titular do time já? Como que está o Jacareí Rugby nessa temporada? É algo bem legal isso, né? Porque você vê que é um esporte que é universal, né? Assim como outros também, mas é algo que é acolhedor, né? Você vê, se antes ele não teria amigos, talvez se não tivesse o rugby, com o rugby aqui ele consegue se relacionar, aprender. E também para o clube é interessante, porque você tem um jogador onde o esporte é o esporte número 1, você aprende muito, né? Você consegue trazer essa vivência já natural do rugby para um clube que está tentando buscar o seu espaço, com jogadores que buscam também tornar o rugby um esporte mais visto aqui no Brasil, né? É algo muito interessante. Além dele, né, a gente tem atleta também da Argentina, né, que também é um local onde o rugby tem mais tradição, tem tradição. Então esse mix de cultura acaba auxiliando o esporte a se desenvolver tanto aqui quanto no Brasil. E não basta também ter nascido em Samoa para ser jogador de rugby. O Rod joga bem, tá aí, disputou seu espaço, né? Senão eu iria para Samoa, eu seria da seleção de futebol de Samoa, só porque nasci no Brasil. Certo, né? Eu acho que não ia ter jeito. Mas é algo que isso acaba sendo algo diferente mesmo, né? Isso que você falou acaba que tem um fundo de verdade, porque se você for num país que não tem tanta tradição no futebol e falar que você é brasileiro, as pessoas vão querer pelo menos saber como é que você joga. Se você fizer qualquer lance que seja, mesmo que seja algo na sorte ali, eles vão falar que você é gênio, que joga muito e tal. Então assim, querendo ou não, você ter uma pessoa, né, ele que é de Samoa, que vem para cá e tem o esporte como número 1, acaba atraindo olhares e faz com que ele tenha essa até leve vantagem com relação aos demais, porque ele já nasceu jogando rugby. Isso é importante. Tem programação esse fim de semana para o rugby? Sim, como é que tá aí, cara? Amanhã está tendo, aqui em São José dos Campos, está tendo o torneio mundial sub-20, né? Que o Brasil está participando. O Brasil tem 5 jogadores de Jacareí, foram formados nas categorias de base do Jacareí. E no domingo, lá no campo do Balneário, a partir das 10 horas da manhã, essas seleções, as 8 seleções que estão participando desse torneio mundial sub-20, elas vão até o campo do Balneário para uma atividade de legado da World Rugby, em que as crianças vão poder ter um contato com esses jogadores, bater uma bola, né? Jogar um pouco de rugby com eles e tudo mais, até para criar memórias significativas para essas crianças, né? Marcar um legado, né, que se deixa. Toda vez que tem um torneio com essa magnitude, eles procuram alguma comunidade, procuram projetos sociais para realizar esse tipo de trabalho e tentar deixar uma marca onde os jogadores estão. Quantos países estão representados? São 8 países 8 que estão aí. Não vou lembrar de cabeça, mas Japão, Hong Kong, Quênia, Toga, Uruguai, Tonga. Enfim, são países que
que alguns já têm bastante tradição no rugby, né? Como o Japão e Tonga, né? E o Uruguai também, aqui na América do Sul, e o Brasil também que está se desenvolvendo com essa competição. Então, reforçando, qual que é o horário, Ícaro? Às 10 horas da manhã. É vai aberto, ter, qualquer pessoa aberto, as pessoas que quiserem ir lá e conhecer também o trabalho, conhecer os jogadores, pode aparecer por lá. Vão ter amistosos também das categorias de base, dos times do Jacareí Rugby, e é aberto ao público, vai ser uma grande festa isso. Bem, certo. Isso aí. Agradecer, né, a presença do Rod, aí para ele, né, desejar uma feliz adaptação à nossa cidade e defendendo as cores do time aqui de Jacareí. So Rod, thank you for the interview. It was so good to have you here, and we wish you good luck here in our city, and you can count on us. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Ele agradeceu a oportunidade de estar aqui. Daqui a um ano a gente volta e vamos entrevistar o Rod em português. Exatamente. In the next year, you're gonna be here and you're gonna make the interview in Portuguese. Melhor é... We will see. A gente vê. Legal, isso aí. Muito obrigado. Nós vamos mais uma vez agradeço você também, Ícaro. Obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco teremos a presença de Andréia Batista, assessora de saúde mental de Jacareí. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada. Falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental aqui em nossa cidade. Andréia, recentemente, alguns meios de comunicação e aqui também na Câmara Municipal, alguns vereadores vêm atentando sobre a questão do suicídio. Isso nos traz a outras discussões, como depressão e outras doenças mentais também, que podem ter como consequência o suicídio. Existe no jornalismo um certo tabu em se falar do tema. Eu mesmo, quando fiz faculdade, a gente dizia que é necessário ter muito cuidado para falar do suicídio, porque isso pode estimular outras pessoas. Isso vem mudando nos últimos tempos e agora parece que cada vez mais é necessário, sim, falar sobre esse tema, mas o desafio é como falar disso. Sim, o suicídio ainda é tabu, né? Apesar de a gente já ter muito avanço, né? Muitas pesquisas, mas ainda é um tabu. Mas acho que a forma de prevenção é falar, né? A gente precisa falar, informar, informação. No município de Jacareí nós temos 3 CAPs, que são o Centro de Atenção Psicossocial, que cuida, né, que atende essas pessoas que tentaram suicídio, que têm ideação suicida. Então, assim, a prevenção é falar. Acho que a gente precisa falar do suicídio, acho que de forma aberta, para que as pessoas que estejam passando por algum momento de dificuldade, que elas encontram uma acolhida e vão procurar esses serviços. E a gente também podem acessar as 18 unidades de saúde que nós temos no município, também serão acolhidos. Andréia, agora você trouxe essa questão que é necessário falar, né? A gente que estuda jornalismo, né, sabe que é uma questão muito delicada, até mesmo para a gente de poder abordar esse assunto, porque por muitos anos se disse que você pode até influenciar. Então, como falar sobre o suicídio? Eu acho que falar, né? De uma forma acolhedora. Eu acho que nunca perguntar motivo, por que você está assim. Eu acho que é se colocar à disposição da pessoa. Eu estou aqui, se você quiser falar, eu posso te ajudar, eu posso te ouvir, mas não, porque a pessoa já está em sofrimento, né? E, na verdade, ela não quer se matar, ela quer livrar desse sofrimento. Essa dor é tão forte, é tão intensa, que ela não vê saída, né? Então, se uma pessoa começa a questionar, mas por que você fez isso? Ou leva para uma questão religiosa, isso é falta de Deus, vai procurar uma igreja, né? Que às vezes é um fator de proteção também, mas precisa tomar cuidado, né? Então, se você
tem um parente, uma pessoa conhecida que está passando por esse momento e você não sabe como abordar, eu acho que a forma é encaminhar para um serviço especializado. E aí, na questão do CAPS, como o CAPS atua, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que a gente conhece, algum parente que está passando por essa situação e a gente sabe também que, dependendo do nível de depressão, a pessoa não quer procurar essa ajuda, né? Como é que a gente consegue articular o poder público para ajudar essa pessoa? Ela tem que ir ao CAPS, a gente consegue ter uma ajuda do CAPS ali nesse auxílio para fazer essa ponte? Os CAPS, eles trabalham na modalidade portas abertas, né? Então, ou a pessoa pode ir até o CAPS, ou um familiar pode procurar ajuda, e a equipe técnica do CAPS, a gente chama de técnico de referência, pode fazer uma visita domiciliar na casa dessa pessoa que está passando por esse momento delicado e ali fazer um acolhimento do caso. E se for uma situação muito delicada, muito grave, a gente encaminha para uma avaliação de risco, né, na Santa Casa, para uma avaliação psiquiátrica na Santa Casa, porque tem casos que precisam da contenção medicamentosa. André, a gente fala, né, muito de falar, mas nessas questões o processo de escuta é muito importante, né? Ouvir as pessoas e como que e às vezes a família, quem está lidando com uma pessoa que está passando por um quadro de depressão, não tem repertório, não tem referências de como agir. A gente precisa pensar também nessa família, isso que você está chamando de rede protetiva, que passa pela família, pela escola, pela igreja. Explica melhor para a gente o que é essa rede, o que significa isso. Olha, quando a gente tem, né, um familiar ou alguém muito próximo da gente que está passando por uma depressão, acaba abalando todo mundo, né? Então, se esse familiar, ele não consegue ajudar de alguma forma, ele pede ajuda nas unidades de saúde, nos CAPs, mas acho que a melhor forma de ajudar é oferecer uma acolhida sem julgamento, porque a depressão ainda é muito mal vista. As pessoas ainda não entendem, as pessoas ainda acham que é frescura, que é não ter o que fazer, que é falta de trabalho, que é falta de Deus. Então, eu acho que é essa acolhida sem julgamento, né? Porque a depressão é um problema sério de saúde mental e que precisa muito de ajuda. Essa pessoa que está passando por esse momento precisa muito de ajuda para não chegar a tentar o suicídio. Né? E a rede protetiva de Jacareí, a gente tem as unidades de saúde, a gente tem os CAPs, a gente tem CAPs infantil também. Se a gente tiver algum adolescente ou criança passando por essa situação, a mãe pode procurar. E a gente tem o pronto atendimento. Quando é uma situação mais grave, de emergência psiquiátrica, a gente tem os pronto atendimento, que é o UPA, Dr. Telmo, que também acolhe essa demanda. Bem. Bom, em Jacareí foi inaugurado no primeiro semestre o programa Família Segura, que visa combater a violência doméstica e familiar. Vamos acompanhar na reportagem. De fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, pelo menos 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, aponta a pesquisa realizada pelo Datafolha. Situações como essas deixam traumas ao longo da vida dessas mulheres e de toda a família, principalmente quando há criança no ambiente familiar. Por anos, este foi o cenário vivido por esta mulher, que por medo de retaliação preferiu não se identificar. Somente depois de 10 anos, aí ele começou a demonstrar coisas mais explícitas e ao mesmo tempo ele negava. E aí começaram violências, agressão física, né? E depois veio com a minha filha. Na terceira agressão à minha filha, eu resolvi chamar o conselho tutelar. Eu já havia prometido que não ia haver a terceira vez, e houve. Quebrar este ciclo de violência, encorajá-las a saírem deste núcleo opressor é primordial. Em Jacareí foi aprovado pela Câmara Municipal e já está em vigor o projeto Família Segura, uma articulação entre as secretarias de Assistência Social, Segurança e Defesa do Cidadão e da Saúde, que tem por objetivo dar um basta na violência doméstica e familiar. E recentemente foi inaugurado um espaço físico de acolhimento a essas vítimas. A equipe é composta por 4 psicólogas, 2 assistentes sociais,
4 guardas civis municipais e uma ronda de apoio. O local possui salas para escuta especializada e até um pequeno ambiente de lazer para as crianças, o que pode facilitar numa primeira conversa com os menores. Aqui, o acesso é livre e direto e não é necessário um encaminhamento. Quando a pessoa chega aqui, ela é atendida, ela passa pela assistente, primeiro ela tem uma acolhida na recepção, ela é encaminhada para assistente social ou para psicóloga e é feita, quando é criança, passa pela escuta especializada. Criança e adolescente, não sendo criança, sendo só mulher, ela passa pela assistente social, ela chega aqui, ela já conta tudo o que aconteceu e resolve aqui mesmo. Então, esse também é o diferencial que tem, né, do projeto. A promotora de justiça, Renata Riviti, relata a necessidade de se ter uma rede protetiva de acolhimento a todos, aqueles direto ou indiretamente atingidos pelos casos de violência. Entre 40% e 50% dos casos de violência contra a mulher também são praticadas violências contra os filhos, enteados e outros membros da família. Então, de fato, é um número bastante assustador e muito, muito subnotificado. O fato de ter um programa nesse município com o nome, eu penso que seja muito feliz, o nome Família Segura, porque estamos vivendo um momento de como sociedade, de acordar para o problema da violência doméstica, da violência contra a mulher, mas Jacareí já se preocupa num cenário infinitamente mais amplo em relação à família como um todo, que acaba sendo vítima direta ou indireta daquela violência no lar. Ainda vivemos numa sociedade patriarcal, machista, onde o relato da mulher muitas vezes é ignorado, mas os primeiros passos para inverter este jogo já foram dados, e a tendência é que daqui para frente a consciência, o acolhimento, a humanização e o respeito sejam elementos transformadores desta estrutura. A mulher, ela não tem que sofrer calada, né? Ela pode e deve procurar ajuda, conhecimento. Eu sempre cito muito para determinadas pessoas, falar, o não você já tem, então agora vamos procurar o sim, o entendimento, a comunicação. Andréia, esse programa, ele dialoga com todos os outros equipamentos e ações da Prefeitura Municipal relacionadas à saúde mental. Sim, o Família Segura é um programa de governo que integra as secretarias de saúde, assistência social e segurança pública, né, nas ações de enfrentamento à violência doméstica e intrafamiliar e nas ações de prevenção também. O Família Segura é portas abertas também, não precisa de encaminhamento, a pessoa pode chegar, ela é atendida, ela é acolhida pela equipe técnica. E a equipe técnica faz uma avaliação do caso. E se precisar de algum encaminhamento para o CAPS, seja CAPS álcool e drogas, seja CAPS transtorno ou alguma criança com transtorno mental, é feita uma articulação. E se precisa de atendimento psicológico nas unidades de saúde também, é feita uma articulação com as unidades de saúde. Então, é uma política que integra as secretarias. Bem, eu vou voltar nessa questão, né, da gente se relacionar com a pessoa que está passando por esse problema. A gente escuta muito isso que você falou, né? A pessoa usa isso como desculpa. Tem algumas pessoas que elas têm até dificuldade de admitir que estão passando por problemas, né? Elas não admitem, acham que aquilo é normal, responsabilizam outros contextos. Mas tem pessoas que admitem que estão enfrentando problemas, que estão com depressão, mas mesmo assim tem dificuldade em sair desse quadro. Existe essa diferença, ela existe de fato ou isso é uma percepção do senso comum? Não, existe de fato, né? Tem pessoas que não conseguem enxergar que estão passando por depressão e tem pessoas que até conseguem enxergar, mas têm a dificuldade de procurar ajuda, né? Então, a gente precisa, é aquilo que eu falei, né? Esse olhar sem julgamento, ajudar essa pessoa a conscientização que ela precisa procurar uma ajuda para ela poder fazer um tratamento, porque depressão é uma doença mental e ela ainda é muito banalizada na sociedade. As pessoas ainda não entendem, né, que realmente é um sofrimento. Bem, vou fazer uma pausa na nossa conversa aqui com a Andréia para falar de um outro assunto aqui da nossa cidade. Pais, alunos e professores que se mobilizaram para o cultivo de uma horta em uma escola de educação infantil aqui na cidade.
Plantar, cuidar para depois colher é um princípio básico da existência humana e um hábito que se mantém até hoje, inclusive nas escolas. Tudo começou durante uma reunião de pais numa escola do Jardim do Vale e as mamães sugeriram que fosse iniciada uma pequena horta neste espaço, para que desde cedo as crianças saibam de onde vem o alimento que consomem. E aqui é assim: cuidado 2 vezes ao dia. A Edith é mãe da Maria Helena, de 6 anos, e uma das idealizadoras do projeto. Eles vêm, eles cuidam, entendeu? Rega, e quando estiver na mesa, eles vão saber que foi ele, a importância que foi eles mesmos que cuidaram e estão colhendo aquilo, né? Estão comendo aquilo que plantaram, não é verdade? Todas as escolas deveriam ter esse projeto de horta para as crianças saírem um pouquinho do celular, do game, da televisão, desses jogos violentos. Então, eu acho isso muito importante que a escola implante esse modelo de horta em todas as escolas. A Maria Helena e os coleguinhas aprenderam direitinho. Eu estava regando as plantinhas para elas crescerem mais. Tem que cuidar bem, muito bem. Tem que ajudar para depois colher. A horta montada aqui na Escola de Educação Infantil, o professor João Lino Filho, ainda está em estágio inicial, mas a gente já pode ver os primeiros frutos, como, por exemplo, plantação de rúcula, de alface, de beterraba, mas não para por aí. A ideia é criar pelo menos mais 9 canteiros em todo este ambiente. E a gente optou em fazer 2 canteiros e cuidar bem desses 2. E futuramente teríamos mais ajuda de mais pais, né, para poder fazer um para cada sala, seria o ideal. E nem precisa falar que para as crianças é diversão e aprendizado na certa. Que bom saber isso, né? Que as crianças que são o futuro do país, que são o futuro da sociedade, estão implantando e a gente espera que eles colham bons frutos no futuro, né? O projeto Matematicando Jacareí é um eixo do programa Jacareí Cidade Leitora, iniciado em 2018 nas escolas municipais. Neste ano, o programa terá como tema a matemática em todos os níveis de ensino. Matemática. Só de ouvir a palavra, tem gente que entra em desespero. A ciência que estuda cálculos ainda é uma barreira quando se fala em ensino. E por isso mesmo, a Secretaria de Educação Municipal, em parceria com a Prefeitura, lançou o programa Matematicando Jacareí. Dentro do Jacareí Cidade Leitora, a gente entrou com o segundo programa, que é o Matematicando Jacareí. A gente continua com a parte da leitura, amplamente, interpretação, tudo isso, até porque isso é subsídio para a gente entrar com a questão do raciocínio lógico matemático e tudo isso. O projeto foi baseado em resultados do Saresp 2017 e 2018, que é um sistema de avaliação de rendimento escolar que apresentaram que a matemática estava bem abaixo da meta do município. O objetivo maior é ensinar matemática de forma prazerosa, trazer esses meninos para o mundo dos números, não é? Sem ser essa coisa assim, esse mito de que a matemática é para dar medo. Além do material didático, são usados jogos, brincadeiras, interação e até práticas de jardinagem. Os alunos aprendem plantando. Como é que aprende matemática plantando alguma coisa? A gente tem que medir para plantar a planta, tem que ver, pesar, tem que molhar, é legal, tudo tem que contar, fazer as contas. E é mais divertido aprender brincando? É. Então a gente utiliza muito do lúdico, né? Que é uma coisa que as crianças gostam muito, para isso mesmo, para ajudá-los nessa questão da matemática mesmo, nesse desenvolvimento deles. Os professores também estão desmistificando a complexidade da disciplina. A gente verifica que não são só os alunos que estão descobrindo a beleza da matemática. Os professores também estão encantados, a autoestima dos professores está elevando, eles estão se acreditando, estão percebendo que matemática não era aquele bicho e que ele pode navegar e andar nesse mundo maravilhoso da matemática que está em tudo. Raciocínio lógico, noção espacial, interpretação, sequência. Aprender tudo isso brincando tem dado certo.
A Carol tem só 8 anos, já perdeu o medo da matemática e explica como o lúdico funciona na prática. Quero que você me conte de verdade, não pode mentir. Você gosta de estudar matemática? Gosto. Por quê? Por causa que, não sei, é bem legal. Por causa que a gente faz jogos, a gente assiste bastante vídeo, por causa que é mais fácil da gente aprender. Mais fácil aprender quando tá brincando. É. Bem, parabéns aí à iniciativa, né? Do Matematicando. Você gosta de matemática, Alex? Nem um pouco, Elton. Eu sou total humano. Sou exatas. A gente teria que ter Matematicando mais. Muito. Exatamente. Falando em matemática, falando em números, Andréia, quais são os principais recorrências desses atendimentos que o Programa Família Segura ou também toda essa rede protetiva da cidade? Quais os tipos de casos de violência, situações e contextos que acontecem mais em Jacareí? Bom, o Família Segura, ele foi inaugurado em abril, né, dia 11 de abril, então a gente está com 3 meses de portas abertas e nós já atendemos 90 situações, né, 90 casos no Família Segura. E desses 90 casos a gente tem violência física, violência sexual, violência psicológica, violência sexual contra criança e adolescente também, violência contra idoso. E essas situações, elas são cuidadas pela equipe, né, multidisciplinar do Família Segura e são acompanhadas por um tempo até ver se essa situação cessou ou se precisa de acompanhamento por mais tempo, daí são encaminhadas para o CREAS do município de Jacareí. Tá certo. O programa tem esse nome, né, Família Segura, a gente percebe que muitos casos, tanto de violência sexual, contra violência contra idosos também, a gente recebeu aqui o pessoal do Conselho Municipal do Idoso, eles sempre quase sempre, muite casos acontecem nesse entorno mesmo do ambiente da família, né? Isso é muito comum. Sim, é muito comum. É por isso que nós tivemos o cuidado de colocar Família Segura, né? A princípio seria para atendimento só de mulher, mas aí a gente teve o cuidado de colocar Família Segura porque o problema acontece no seio da família, né? Então, a violência doméstica é uma situação muito delicada e quando a mulher sofre violência, os filhos também sofrem, né? É um ciclo de violência. Quando o idoso sofre violência, pode ver que a mulher também está sofrendo violência, os filhos também estão sofrendo violência. Então, é um ciclo de violência mesmo e que a gente precisa quebrar, que a gente precisa potencializar essas famílias, né, para que elas consigam enfrentar esse problema com ajuda, uma ajuda especializada. Bem, André, vamos reforçar então para quem está nos assistindo, que muitas vezes as pessoas o atendimento psicológico é caro, não tem condição, tem algumas dificuldades em procurar essa ajuda que a gente está falando que é tão importante. Sim. Vamos reforçar então que em Jacareí a gente consegue ter acesso a esse tipo de atendimento de forma gratuita, em vários espaços, portas abertas. O que as pessoas que estão nos assistindo, que têm algum ente, alguém da família, algum amigo, ou elas mesmas estão passando por uma situação e precisam dessa ajuda, o que elas podem e devem fazer? Olha, se alguma pessoa estiver passando por uma situação de violência, ela pode procurar o Família Segura, portas abertas, ela vai ser acolhida. Mas também a gente tem 18 unidades de saúde no município de Jacareí. E essas unidades de saúde também, elas acolhem situações de violência, fazem o primeiro acolhimento, encaminham para o Família Segura e tem uma articulação. Se precisar de algum atendimento psicológico, já é marcado esse atendimento na unidade de saúde, faz uma acolhida no Família Segura, é acompanhada pela equipe do Família Segura e se precisar, novamente, volta para a unidade de saúde. Então,
As secretarias que passam, né, pelo programa Família Segura, elas trabalham de forma muito articulada. E nós temos muitas coisas bacanas acontecendo no município de Jacareí. Né? A gente tem, como eu já disse, 18 unidades de saúde. Qualquer pessoa que estiver passando por qualquer problema pode procurar as unidades de saúde, que elas vão ser acolhidas e vão ser encaminhadas para o equipamento que for mais adequado para cuidar do problema que ela está passando. Bem, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E só para reforçar, a pessoa quando ela chega nessas unidades, ela tem a privacidade, ela pode, porque às vezes as pessoas têm até vergonha muitas vezes de falar, sofrer uma violência em casa. Esse atendimento, esse pessoal é qualificado para isso, tem essa privacidade, essa descrição no atendimento? Sim. A gente tem qualificado e treinado as equipes, tanto da atenção básica como as equipes de atenção especializada, para fazer esse atendimento com sigilo, preservando essa vítima. Então, ela pode procurar a unidade de saúde, ela pode pedir para falar com as supervisoras da unidade de saúde, que ela vai ter toda a descrição que ela precisa. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Bom Dia Jacareí fica por aqui, continue nos acompanhando em jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Logo mais, a partir da 13h, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias Jacareí. Bom final de semana para vocês e nos vemos na segunda-feira.